Boa noite, internauta da Jovem Pan Online, bem-vindo ao Rádio com Imagem, como todos os dias, 7 horas da noite, uma entrevista especial. E hoje nós vamos falar sobre economia, o crédito, os bancos públicos estão reduzindo os juros e a pergunta que fica, será que os bancos privados vão no mesmo caminho? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o especialista em finanças pessoais da Monefit, Antônio De Júlio. Antônio, boa noite mais uma vez, obrigado pela visita aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço, boa noite aos ouvintes também. Aliás, você esteve aqui no fim do ano passado. Perfeito. E esse ano, o ano começa com a economia ainda aquecida e os bancos particulares cortando taxa de juros, consignado, cheque especial e, inclusive, nessa quinta-feira, o ministro da Fazenda pressionou os bancos privados a reduzir as taxas de juros também. Os bancos privados vão ter realmente que seguir nessa linha, porque senão muita gente vai migrar para os bancos públicos, né? O que eu vejo é o seguinte, começou a guerra do crédito, fato, né? Então o primeiro tiro foi dado pelo governo, que teve uma bela redução assim inesperada pelo mercado, ninguém esperava uma redução dessas. Inclusive as ações do Banco do Brasil, que quer daqui não, o banco é uma empresa, né? Caíram com a baixa expectativa de lucro com relação aos empréstimos. Agora, dizer se realmente os bancos privados vão seguir esse caminho ou não, acho que é meio cedo para dizer. Eles entregaram uma série de recomendações, né, ao governo com relação a impostos, com relação a taxas cobradas e vai ter uma guerra de braços. Mas assim, para o consumidor, não interessa se o banco é público ou privado. Banco é banco, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles têm agências, eles têm o Internet Banking, eles têm o Banco do Brasil tem até o home broker para quem quiser comprar ações, tem consórcios, tem fundos de investimentos, tem fundos de previdência. Então assim, para o consumidor final, nesse momento, ele tem uma opção de um banco, de uma empresa que oferece serviços mais baratos. É como se fosse uma operadora de celular. Eu tenho a operadora A, que é a minha atual, que oferece 100 minutos a R$100, uma conta fácil de fazer, então R$1 o minuto. Aí eu tenho a operadora B, que está me oferecendo os mesmos 100 minutos a 70, a R$60. Cabe ao consumidor decidir. Eu recomendo sempre negociar primeiro, ver a situação dele, para ver se realmente vale a pena me ligar ou não. Mas já tem uma opção, é um banco. Pois é, porque a gente está acostumado a negociar essa questão dos serviços, a operadora de telefonia, mas é aquela velha história, né? Às vezes o Procon faz aqueles levantamentos sobre taxa de juros de banco, os serviços, e muitas vezes o correntista nem sabe o que é cobrado, às vezes cai aquela taxa de manutenção da conta que a pessoa não sabe, aí a pessoa paga tudo pela internet, não quer ir no banco para negociar esse valor, o telefone é difícil, a pessoa fica pendurada esperando. Com os bancos isso já existe? Por exemplo, a pessoa tem um financiamento imobiliário do banco A, que é um banco privado. E a pessoa pode fazer essa migração para um banco público? Existe a portabilidade de crédito, só que é interessante, são vários fatores assim que têm que ser vistos antes da portabilidade. Ela existe e é possível. Primeira coisa assim, para prazos inferiores a um ano, uma dívida inferior a um ano, às vezes não vale muito a pena fazer imigração. Então, geralmente são prazos maiores. Então, quem vai lucrar com isso? Financiamento imobiliário, prestações mais altas, financiamento de veículos. E é interessante que isso pode causar até um fogo amigo dentro dos bancos públicos. Por quê? Porque eu sou correntista hoje numa Caixa Econômica do Banco do Brasil e eu tenho um financiamento imobiliário há 30 anos que eu fiz há 2 anos, eu vou querer renegociar também. Aí a pergunta que fica, vale a portabilidade dentro do próprio banco? Ou então, eu sou do Banco do Brasil, vou para a Caixa, sou da Caixa, vou para o Banco do Brasil. Então aí a guerra de crédito é interessante até mesmo entre os bancos públicos. Agora, a pessoa que tem, vamos supor, um financiamento ou fez um empréstimo na Caixa Econômica Federal e agora a Caixa está reduzindo os juros, que valem para os contratos a partir de agora, não os contratos de trás. Perfeito. A pessoa deve ir até o banco e tentar renegociar, olha, vocês estão reduzindo e eu quero saber se é possível fazer uma renegociação. O banco faz isso porque, na verdade, é um contrato, né? Isso seria uma quebra de contrato, concorda? Sim, concordo. A pessoa tem que ir ao banco porque é o seguinte, já que tem um serviço oferecido, que nem eu, quando eu quero reduzir minha taxa de, por exemplo, de celular, minha conta de celular, eu negocio com a operadora. Olha, operadora, eu tenho opções de mercado e vamos negociar, chegamos a um acordo, como outros serviços também, telefonia, internet,
anuidade de cartão de crédito. Você tem opções no mercado hoje. E hoje um mercado saudável é um mercado que tem concorrência. Então, pela primeira vez na minha vida, que já não é muito curta, né, eu vejo uma concorrência entre os bancos, porque o que parecia antes era um acordo. Então, uma taxa de um banco era mais ou menos praticamente igual a outra. Não valia a pena você sair da sua casa, do seu trabalho, ir até a agência, marcar hora com o gerente. Inclusive, até imagino como é que devem estar os gerentes desses bancos. Deve estar uma loucura isso aí. Mas vale a pena sim, tem que negociar, porque no mínimo, você tem duas opções, que é a Caixa e o Banco do Brasil. Então, o mínimo que pode acontecer é quem está na Caixa migrar para o Banco do Brasil e quem está no Banco do Brasil migrar para a Caixa. Olha, Júlio, você falou no começo da nossa entrevista que os bancos privados falam, olha, os bancos privados têm taxa, têm impostos para pagar, os impostos aqui no Brasil são muito caros. Agora, convenhamos que a taxa de juros dos bancos são taxas muito altas, são taxas irreais, são as maiores do mundo. O Brasil, no geral, tem a taxa real a taxa de juros real, uma das mais altas do mundo. Isso também não é um pouco de choradeira dos bancos privados, não? Eu diria o seguinte, eu não conheço assim como funciona um banco. Um banco na verdade, é uma empresa, né? Então, a empresa visa o lucro. Assim como o banco, uma montadora de veículos, um estúdio de televisão, tem lucro, tem que visar o lucro. Então, assim, vai doer no bolso deles. Por quê? Porque a concorrência está oferecendo um serviço mais barato. Eles têm as justificativas dele, que no Brasil, realmente, ser devedor parece que é até um bom negócio, porque em 5 anos a dívida prescreve, então você vai e negocia. Tem muitos mecanismos para você negociar uma dívida. Então, assim, no Brasil não dói tanto você ser endividado. Até meio que um estímulo a você se endividar. Então, eles querem negociar algumas regras. Mas é interessante verificar o seguinte, mesmo as taxas atuais cobradas pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, eu diria que antes elas eram surreais, estratosféricas. Agora elas estão altas. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, uma taxa de cartão de crédito dos Estados Unidos. É uma taxa... os Estados Unidos eles têm há muitos anos, diria até mais de uma década, o cadastro positivo. Então, o que é o cadastro positivo? Você consome, você gasta, você parcela, e conforme você vai pagando essas parcelas, em dia ou não, o seu cadastro vai um ranking, né? Vai subindo ou descendo. A pessoa que tem o pior ranking lá, a pessoa que está mais endividada, assim, com crédito mais podre na praça, ela tem um cartão a 16% ao ano. Então, assim, mesmo essas taxas atuais agora da Caixa Econômica do Banco do Brasil, ela sai do patamar surreais para patamares altos. Então, muito cuidado que, internacionalmente falando, globalmente falando, ainda são taxas altas. Agora, em relação ainda aos bancos, né, o que pode acontecer a partir de agora? Os bancos oferecendo taxas convidativas, o cheque especial, que sempre foi uma taxa muito pesada, mas você reduz agora a taxa do cheque especial. É um convite para o endividamento também? Você falou que se endividar no Brasil não é tão danoso. Mas é um convite para o endividamento também? As pessoas confundem cartão de crédito e cheque especial com segundo salário. É um erro clássico que as pessoas fazem. Por quê? Porque é o crédito mais fácil que tem. Então, assim, para as pessoas é muito comum entrar no rotativo porque acha que é um complemento do cartão. Não é um complemento no cartão. Tá? A pessoa, muito antes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil terem feito essas medidas, elas têm outras oportunidades de crédito. Por exemplo, penhor de joias. Penhor de joias cobra 2% ao mês. Então, se você tem uma joia lá, você pode penhorar, pegar o dinheiro e você paga 2% ao mês de juros. Então, esse que é o meu medo. As pessoas confundem o cartão de crédito, o cheque especial, como segundo salário. E não é segundo salário. É uma emergência que você gasta uma vez ou outra. Então, preciso fazer uma reforma, eu preciso de um gasto extra, um remédio, uma medicação. Aí eu vou lá e uso esse recurso. Então, o meu medo é o seguinte. As pessoas, um brasileiro, o que acontece? Ele vê muitas coisas pela parcela. E se cabe no bolso. Exato, se cabe no bolso. Então, a história nos diz que essa experiência foi danosa. Por quê? Vamos pegar a crise de 2008. Né? Então, tivemos a crise de 2008, ela começou em setembro. Se estendeu por 2009, foi um ano catastrófico para a economia mundial e tivemos até um PIB negativo. O governo soltou as amarras do crédito, convidou as pessoas a consumir. Então, reduziu o IPI dos automóveis, aumentou o prazo para 70 meses, 72 meses, se não me engano, reduziu o IPI para a linha branca. E as montadoras nem
nem tiveram tempo de passar essa redução para os consumidores. Por quê? Porque todo mundo foi para a loja. Então as pessoas que acontecem no Brasil, isso quem não fala sou eu. Eu tive na Associação Comercial uma palestra com o José Serra e ele me disse o seguinte, que está mais caro comer no restaurante italiano em São Paulo do que no restaurante italiano em Londres. Uhum. Então é o seguinte, aluguel no Rio de Janeiro é um dos mais caros do mundo. Uma estadia no hotel no Rio está sendo mais cara que em Paris. Então, se as pessoas estão com o apetite de consumir antes dessas reduções, você imagine agora para onde vão os preços dos produtos. Então, uma inflação por demanda pode acontecer, sim, no médio prazo. E muito se fala em bolha, né? Isso no início no fim da década de 90, a gente ouvia falar da bolha americana que podia explodir e aconteceu realmente, explodiu, né? Explodiu. Aqui pode acontecer, porque aqui a gente tem uma situação que, por enquanto, o nível de emprego continua muito boa, as pessoas continuam com o emprego, empregadas, enfim. Mas aqui, o que pode acontecer? Quais fatores podem contribuir para uma bolha aqui também, Antônio? Aqui uma bolha não é tão, assim, não vai ser tão catastrófica quanto nos Estados Unidos, por quê? Porque aqui, graças a Deus, nós não temos o refinanciamento. E lá você tem refinanciamento. Então você está alienado, você está com uma dívida, né, um compromisso com o imóvel, você podia revender esse imóvel e com o dinheiro que sobrava, o imóvel valorizava. Você vendia esse imóvel, pegava o dinheiro e ia para o shopping gastar. Aí o imóvel subia mais um pouquinho, você pegava um outro imóvel, pegava o dinheiro e ia para o shopping gastar. Aqui você não pode fazer isso, graças a Deus. Uhum. Mas o problema é o seguinte, o Brasil não é um país fora do mundo. O Brasil não é a ilha da fantasia. O Brasil está no planeta Terra, dentro do sistema aqui, e faz parte do mundo globalizado. Se houver uma crise forte, por exemplo, na China, se a China parar o crescimento dela, de cara, muitas empresas exportadoras de commodities vão sofrer. Minério, carne, café, vão sofrer. E aí o que acontece? Essas empresas vão começar a demitir. Essas empresas estão começando a demitir, menos pessoas vão ter poder de compra. Aí é um efeito cascata, uma bolha interna. Então, o brasileiro está com essa ilusão, não é ilusão, é um fato real que está acontecendo. O Brasil tem um plano de emprego, a empregabilidade está alta, alguns tipos de profissionais, é difícil encontrar, por exemplo, babá, você não encontra mais, tem babá hoje ganhando R$2.000, R$3.000. Tem algumas profissões, médicos, estão faltando engenheiros, estão faltando médicos em alguns lugares do Brasil. Tem babá de luxo no exterior, brasileiros que vão para fora. Exatamente. Né? Então, isso aqui assim, poxa... a Espanha, que não está a poucas horas de voo do Brasil, está com um desemprego recorde. A Europa está com problemas. Assim, o mundo está com problemas. Os Estados Unidos ainda não engatou a terceira marcha na economia deles. Está tentando engatar, não consegue. Então, isso pode refletir no Brasil? Sim, pode. E eu tenho medo com o seguinte. Então, esse medo, assim, as indústrias brasileiras não estão bem. Por quê? Problemas burocráticos, problemas de produção, problemas de carga tributária, a carga fiscal, isso não está sendo combatido. O que está sendo oferecido é uma arma de crédito para o consumidor gastar. Então, assim, a ordem do dia é, vamos gastar. Isso que é o meu medo. Então, assim, os verdadeiros problemas do Brasil não estão sendo, assim, resolvidos. Não há olhos para eles. Reforma tributária, entra governo, sai governo e nada se fala. Antônio de Júlio, para a gente dar uma dica, uma orientação para o nosso internauta, aproveitando a redução da taxa de juros desses produtos, eu acho que pelo menos alguém que esteja, por exemplo, endividado, sim, com certeza, tenha um crédito consignado, talvez, num banco privado, pode tentar buscar num banco público para quitar a dívida com esse banco privado e aí seguir com uma situação um pouco mais tranquila. Eu acho que esse, pelo menos, é o momento de se fazer isso, de trocar essa dívida para quem está com uma dívida pesada, né? Eu encaro essa guerra do crédito, né, com uma grande promoção de uma montadora de automóveis, por exemplo. Então, assim, você tem um carro lá, um sedã, a R$40.000, chega a montadora B e oferece mesmo um carro similar a 30 mil. Então, assim, é dever das pessoas que estão devendo, né, num banco público, de cara, primeira coisa é negociar. Tá? Não chegar, ligar, ameaçar, negocia, ver como é que está a situação dela. Não tem solução, podem ir para esses bancos, que são grandes bancos, são bons bancos, não é um banco qualquer. Nós estamos falando de um Banco do Brasil, que o governo está lá e mantém ele, né? O banco, e a Caixa Econômica também. Então, assim,
em primeira instância, a inadimplência pode até baixar. Porque hoje está beirando 52% em São Paulo, por aí, os últimos números que eu vi. Ela pode baixar, porque as pessoas migrando, elas vão conseguir pagar essas dívidas porque estão com juros menores. Então a inadimplência, no primeiro momento, vai até baixar. Agora, e depois, no médio prazo, isso virá um vício. O problema, de novo, o problema nosso do Brasil é o seguinte: nós não sabemos ver o valor do produto. O produto aqui é caro, os veículos são caros, eletrônicos, saiu acho que foi na Veja, nós pagamos no mínimo 2 vezes mais o mesmo produto do que no exterior. É por isso que nós vemos assim, as pessoas que vão viajar para fora trazem malas e mais malas, porque sabem, em Miami chega a ser 70% mais barato um eletrônico do que no Brasil. E esse que é o meu problema maior, é ver realmente o valor do produto. As pessoas não estão sabendo ver isso, elas querem desfilar com o carro novo, elas querem mostrar para o vizinho que elas estão de carro novo, elas querem ter o produto, não importa o quanto, importa em quantas vezes eu vou parcelar. E agora com juros menores, eu vou poder me endividar mais ainda. Agora é interessante que nessa discussão a gente não viu, você começou a falar um pouco sobre o rotativo do cartão de crédito, né? A gente não viu falar de redução efetiva de taxa de juros de cartão, né? Eu não me lembro, acho que... Pois é, não se fala, né? Se fala do cheque especial, o consignado, mas parece que o cartão de crédito esqueceram que o cartão é uma das dívidas mais altas, né? Uma taxa mais alta. Eu não lembro se eu cheguei a ver algum número sobre o cartão, mas o cartão é o seguinte, é uma moeda do futuro. Muitos mercados hoje, supermercados de grande porte, não aceitam mais salão de cheque. A Folha não aceita mais cheque. E se aceita uma grande burocracia, por quê? Porque o futuro é o dinheiro de plástico. Fato, o futuro... Até o papel moeda é caro ser produzido, né? A moeda custa mais caro que o próprio valor dela. Então também esse incentivo que os bancos estão dando pode ser muito bom, porque realmente estamos saindo do nível surreal para o nível alto, que ainda é alto, mundialmente falando, mas e o dia seguinte, como é que fica daqui a 3, 4 meses? Júlio, a última vez que você esteve aqui, a gente conversou, os ouvintes dos internautas perguntaram sobre investimento, né? A gente tem aquela história que a poupança, apesar de ser o investimento mais conservador, é o investimento que tem um rendimento considerável e tal. Mas o que falar para quem tem o dinheiro guardado e quer investir? O que é melhor? Tesouro direto, a renda fixa, aquelas recomendações de praxe que a gente dá, né? Na Monefit vocês dão muita recomendação como essa também, né? A Monefit, ela na verdade é um método, né? Uma escala evolutiva, então desde o devedor até o investidor. Então assim, são... Todas as fases. Exato. Assim, então, por exemplo, você nunca pode pensar em estar devendo e querer investir. Investir, porque os juros da dívida nunca, jamais, vão ser sempre maiores do que os juros da aplicação. Então, muitas pessoas elas cometem um erro do que é o seguinte: eu tenho uma dívida no cartão de crédito e tenho uma poupança. Mas eu não vou tirar o dinheiro da poupança para cobrir a dívida, porque senão eu não coloco o dinheiro na poupança de novo. Aquela mentalidade dos potinhos. Então, é sempre um grau de cada vez. Parar de dever, economizar, aí sim fazer o dinheiro crescer. A poupança hoje, ela tem aquela coisa do folclore, né? Pai para filho. E todas as propagandas da televisão mostram a poupança. Porque é um produto bancário a poupança. Né? Eu empresto dinheiro para um banco, o banco me paga 0,5% ao mês, 0,5%, 0,6% ao mês, e empresto dinheiro para o terceiro a 3%, 4% ao mês. É assim que funciona um banco. O banco gira dinheiro. O Tesouro Direto, ele não é tão direto assim, mas também não é tão inacessível. Né? Então, vale a pena estudar um pouco sobre o Tesouro Direto. Hoje, quem garante o Tesouro Direto é o governo brasileiro. Então, praticamente, é uma das aplicações mais seguras que tem. Então, eu sempre falo o seguinte: o banco é como se fosse um cardápio de um restaurante. Então, as pessoas vão ao banco, não vão só procurar crédito. O banco não é só crédito, gente. O banco é uma central de serviços, é uma empresa. Tem fundos de investimentos, tem a própria Caixa Econômica, tem crédito imobiliário, tem fundo imobiliário, desculpa. Tem leis de crédito imobiliário também, que é interessante. Se o apetite por imóveis continuar crescendo, é um bom investimento também, investimento não tão de risco. Então tem várias opções dentro de um banco que você pode olhar, conversar com o gerente, estudar, procurar em fóruns. E depende muito do perfil de cada um. Tesouro Direto também é uma boa aplicação, ainda as taxas pré-fixadas estão dando uma boa rentabilidade. E tem que olhar sempre o seguinte, a regra do jogo. Então tem aplicações que têm imposto de renda e tem aplicações que não têm imposto de renda. Então quanto isso vai impactar no meu lucro final.
No caso do Tesouro Direto, é interessante, a pessoa tem que procurar obrigatoriamente sempre uma corretora ou é possível fazer direto no site de alguma empresa ou não? Tem que procurar a corretora. A corretora é o seguinte, as corretoras hoje têm a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? Então são instituições sólidas. Muitas corretoras têm bancos por trás delas, né? Então tem corretoras aí que têm bancos públicos atrás delas também, então não são empresas assim que vão pegar seu dinheiro e vão... E uma vez você comprando o título é seu. Se a corretora quebrar, você pega o título, a portabilidade e vai para outra corretora, sem problema algum. Então, assim, o dinheiro tem que estar numa corretora e ficar muito atento às taxas que as corretoras cobram e também ao imposto de renda. Quanto mais antecipado for o saque, é sempre em cada 6 meses, mais imposto de renda se paga. Até 2 anos e meio, aí você não paga, assim, aí chega a ser 15% ad eternum. Antônio, uma vez conversando com um economista aqui na Jovem Pan, eu fiz uma pergunta para ele sobre a portabilidade do financiamento imobiliário. E a resposta que ele me deu, ele falou, olha, existe, só que é visto, a portabilidade é vista como algo não muito ético entre os bancos, porque não é muito justo você trocar um banco para o outro, porque é uma dívida muito grande e tudo mais. Isso é verdade ou não? Não, ao meu ver, não. Por quê? Porque o banco é uma empresa que presta serviços. Então, hoje eu tenho concorrência. Quer queira que não, a guerra de crédito está aí. Por um lado, eu tenho 2 bancos sólidos, bons, né? Se, por exemplo, fosse um banco de nome não tão conhecido, eu tenho uma dívida no banco público sólido, eu falo, poxa, vale a pena aportar essa dívida? É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, olha, eu tenho fidelidade à minha operadora de cartão de crédito, eu tenho fidelidade a minha operadora de celular. Eu conheço pessoas que têm um cartão de crédito, uma bandeira, há 20 anos e trocaram. Então, essa fidelidade, esse amor, eu acho que tem que ter fidelidade só no casamento, por enquanto, né? Porque é uma empresa, oferece serviços como outra qualquer. Porque, se eu não me engano, não são todos os bancos que fazem essa portabilidade do financiamento imobiliário. Não sei se eu estou correto. Você que é mais da área, todos fazem ou alguns fazem? É lei. É lei. Pode fazer? Pode fazer. Pode fazer. Entendi. Agora, em relação ainda a esse mercado de... Porque assim, antes acho que não era feito porque não valia a pena. Agora, não tinha uma redução tão drástica que nem tem agora, não tem uma oferta tão grande que nem tem agora. É uma coisa nova no país, acho que é nova até na história desse país. Nunca vi uma concorrência assim tão grande, né? Então, como é que se diz, um próprio spread entre um banco e outro, né? Nunca vi isso. E no meio de tudo isso que a gente está falando aqui, o consórcio perde força ou não perde força? Pode perder força sim, tá? O consórcio ele pode perder, mas ainda, o consórcio, se não me engano, um consórcio imobiliário acho que é 23%. O consórcio é interessante porque é o seguinte, a carta ela tem reajustes pelo INCC. Então o valor da carta, um consórcio imobiliário no caso, tá? Um consórcio imobiliário, ele tem reajuste da carta de acordo com então assim, a carta ela é reajustada. Então assim, você não perde o valor de mercado do bem que você quer comprar. E fora isso não tem juros. Então é o reajuste pelo INCC. Mas assim, pelo imediatismo que as pessoas querem ter de comprar um imóvel agora, de morar no imóvel, pode ser assim que ele perca um pouco da força. O consórcio é sempre para o interessado em comprar um imóvel, mas a pessoa pode esperar, às vezes é um jovem que mora com a família ainda. Exato. Né? Então, Isso assim, acontece. O consórcio, você tem muita sorte, que nem um plano hoje de um financiamento imobiliário, são 600 participantes. E dura-se 15 anos. Tem vários tipos de planos, né? Ou você tem muita sorte, ou você tem um bom dinheiro para dar um lance. Só que é assim, poxa, tem um bom dinheiro para dar o lance, então por que eu não vou dar o lance no apartamento direto, comprar à vista, né? Qual que é a sua recomendação para o fundo de garantia? Por exemplo, a pessoa tem um financiamento imobiliário e ela pode usar o FGTS de 2 em 2 anos para ir abatendo a dívida, reduzindo as prestações, enfim. Agora, a pessoa às vezes pensa, eu vou mexer no meu fundo de garantia, vai que eu sou mandado embora daqui a um certo tempo, você tem a multa que é calculada em cima do fundo de garantia, só que o dinheiro do fundo de garantia também é um dinheiro que rende muito pouco, né? Qual que é a recomendação? É a pior aplicação que tem hoje de rentabilidade. Eu nem diria que o fundo de garantia é uma aplicação, não é uma aplicação, é um fundo. É um depósito que vai ficando Exato, lá, que você inclusive faz forçadamente, né? É. Então assim, tem oportunidade, eu tiraria para quitar. Porque depois você pode pegar esse dinheiro
e recolocar esse dinheiro num fundo melhor, numa poupança, num título de tesouro direto, num fundo melhor. Quitar ou abater. Porque, e abater da dívida. porque assim, se você não abater, você tem que pegar esse dinheiro e colocar no imóvel de alguma forma. Não tem? Você tem que pagar o imóvel, tem que pagar, a dívida está lá. Pegou o fundo de garantia, quitou, você pode pegar esse dinheiro que você usaria na parcela, aí entra um pouco da disciplina. Pega esse dinheiro que você usaria na parcela e aplica num fundo, ou numa poupança, até no fundo de previdência, pode ser também. Pois é, ou quitar o imóvel, obviamente, ou ir abatendo com fundo de garantia é sempre interessante. Sempre interessante. Aí você pega esse dinheiro que você usaria para pagar o imóvel e faz uma previdência, um fundo por aí, aplica, né? Pois é, e alguns consórcios aceitam também o fundo de garantia para o lance. Isso também vale? Vale. Interessante. Aceitam. Né? Que aí a pessoa é contemplada e pode comprar o imóvel, né? Exatamente. Então, assim, é uma maneira rápida de você poder usar o fundo. Quem trabalha assim, numa empresa aí há muitos anos, 5, 10 anos, pode usar esse fundo para comprar o imóvel, inclusive. De uma forma até indireta, pelo consórcio. Você pode abater em meses ou em prestações. O que é melhor, abater em meses ou prestações? É claro que a pessoa faz aquela conta, se eu abater nas prestações, você tem a redução da parcela e a pessoa pensa, eu vou guardar mais dinheiro, né? É bom pensar nesse lado ou é melhor você abater o prazo, reduzir o prazo do financiamento imobiliário? A melhor coisa é você não se endividar. Entendeu? Então a melhor coisa é você não se enforcar, ver a sua situação da sua família. Às vezes é que acontece, se eu reduzo o valor, eu sobro dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Torro? Então era melhor você reduzir em meses. Entendi. Aí se eu for reduzir em meses e eu estou apertado, eu estou me endividando, entrando no cheque especial, rotativo, por aí vai, então é melhor reduzir o valor. Então a melhor coisa que você pode fazer jamais é se endividar. Inclusive, voltando ao assunto dos bancos públicos, o problema maior que eu vejo é para quem não se endivida. Por quê? Porque os preços, eu acredito que vão subir. Eu acredito que vai ter uma corrida aí às lojas, vai ter uma corrida aos imóveis com essas taxas. E eu tenho medo de uma inflação por demanda chegando aí. Igual foi 2010, que a história recente nos conta. Tá certo. Antônio de Júlio, especialista em finanças pessoais da Moneyfit. Olha, mais uma vez eu agradeço. Você quer deixar o site da Moneyfit? É interessante? Deixo sim. www.moneyfit, money dinheiro, M-O-N-E-Y, fit de fitness, ft.com.br. Tá certo. Tony, olha, obrigado mais uma vez pela gentileza e fica aqui o convite para uma próxima entrevista. Obrigado, boa noite. Eu agradeço. A você, internauta da Jovem Pan Online, continue conectado aqui no nosso portal. Boa noite e até a próxima.